Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia na véspera de um carnaval de pouca folia, mas no momento em que as máscaras nos inundaram o cotidiano. Atrás delas ficamos ocultos ou protegidos, em prol da segurança sanitária, perdemos expressões faciais, teremos perdido também a empatia com o outro. São linhas que nos desafiam à conversa com o Padre Nélio Pita, provincial da Congregação da Missão, que está hoje entre nós. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Boa tarde, Henrique. É uma véspera de carnaval estranha, esta, como referia há pouco, abundam as máscaras, falta os motivos de alegria. Vivemos numa circunstância diferente e estranha, em que as máscaras desta vez servem para nos proteger. Embora nem todos pensem, não seja este também uma consideração unânime, não é? Sobretudo não foi unânime numa fase inicial, quando não havia, podemos dizer assim, evidência científica da validade da máscara como meio de proteção para evitar o contágio da Covid. Portanto, lembro-me aliás, ainda recentemente, de pessoas que saíram à rua, manifestações públicas contra o uso da máscara, e líderes políticos que deveriam ser exemplares, que nesta matéria não foram propriamente um bom exemplo, porque também evitavam o uso da máscara, dando indicações ao povo que poderia ser uma coisa facultativa. Penso que, pelo menos nos nossos meios, essa realidade está superada e para nós a máscara tem um uso obrigatório e esse uso está devidamente justificado por questões de facto provadas cientificamente. Eu como pessoa que também penso e como psicólogo pergunto-me porquê a resistência a uma máscara? Porquê que as pessoas no fundo não queriam usar a máscara? Eu vejo aqui talvez umas possibilidades de explicação. Acho que a máscara, na medida em que uniformaliza todos nós, isto é, nós quase que perdemos os nossos traços, a nossa identidade, aquilo que é específico, o nosso rosto, nós não gostamos disso. Aquilo que mais nos define, ao fim e ao cabo, nos distingue. E isso aparece como um limite, como algo que condiciona a nossa liberdade. E como atentado à liberdade, a nossa liberdade, nós reagimos, não aceitamos. Há aqui, portanto, uma espécie de necessidade de equilibrar aquilo que são os interesses pessoais, a salvaguarda dos direitos do indivíduo, o direito à liberdade, mas também, ao mesmo tempo, proteger aquilo que é o bem comum, os interesses coletivos. E quando está em causa os interesses coletivos, o bem público, é claro que são tomadas medidas, como é o caso, em que as pessoas são privadas, às vezes, de direitos, como, por exemplo, andarem na rua sem máscara. Nós hoje somos obrigados a usar a máscara, e aquele que não a usa é sujeito de punição. E bem, para quê? Para um bem público. Mas essa resistência tem a ver, precisamente, na minha opinião, com o receio de perder a identidade e com a fantasia que a minha liberdade está posta em causa pelo facto de usar algo que o outro que às vezes é o Estado, impõe. Foi muito sublinhada essa dimensão de, parece que repentinamente a justificação sanitária devolvia à atualidade fantasmas do passado, ditatoriais, de suspensão de direitos. No entanto, a linha lógica é essa, é a questão do bem comum, da preservação do bem comum. E no caso da máscara, o seu uso é crucial para salvaguardar a saúde do próprio, mas determinante também para a saúde do próximo, não é? Isso mesmo. E outro aspecto que o Henrique tocou sobre será que nós perdemos a capacidade de nos identificar com o sofrimento dos outros, de nos tornarmos sensíveis, de empatizarmos com aquilo que é a realidade do outro? Eu penso que há aqui duas tendências aparentemente opostas. Uma primeira tendência, de facto, a máscara veio criar uma barreira entre o eu e o tu. Eu não posso me aproximar do tu, eu não posso beijar o rosto do tu, que eu fazia
regularmente, por exemplo, em relação às mulheres, faz parte da nossa prática, cumprimentar com os beijos. Não posso fazer isso, portanto funciona como uma barreira, um distanciamento, não te aproximes de mim, como quem diz, não te aproximes. Mas por outro lado, eu acho que todos nós sofremos com esta situação, nós sentimos o incómodo. Estou-me a lembrar, por exemplo, no tempo quente, no verão, em que vejo sobretudo a população mais idosa a usar a máscara de uma forma às vezes adequada, a transpirar, eu mesmo a transpirar, desconfortável com a máscara, e isso faz-me pensar, isto é um tempo desagradável, é um tempo de sofrimento, é um tempo passageiro, tenho que ver esse tempo como um tempo passageiro. Portanto, eu acho que há motivos, e há realmente motivos, para nós ainda sermos mais sensíveis ao sofrimento dos outros, porque a máscara não esconde, ela evidencia o medo que todos nós temos. A máscara evidencia quase que um temor coletivo de uma realidade que nós não conhecemos, mas que ela anda por aí. E por isso nós usamos uma máscara para nos protegermos, e esse temor é partilhado por todos. Ricos e pobres, sábios e ignorantes, todos nós sabemos que isso existe. E então estamos na mesma barca, partilhamos esta angústia comum. Há quem manifeste preocupação, no caso das crianças, não é? Que estão a socializar-se, a conhecer esta realidade nova que é a vida, estão nos seus primeiros anos de vida e não terem acesso realmente às expressões do rosto, do educador, de quem está na sala, das pessoas com quem se vão cruzando, até que ponto isto pode amputar alguma capacidade futura de relacionamento ou de empatia? Essa é uma questão muito importante, muito interessante, e que o futuro vai dar a resposta mais exata. Mas eu também penso nesta matéria, é verdade, vai deixar marcas. Eu penso que esta é uma fase que estamos a viver na nossa história que vai ficar para sempre. Nós não vamos esquecer. É a história uma das histórias importantes das nossas vidas. Mas também penso que esse trauma, esse obstáculo pode ser superado com duas medidas. Primeiro, uma medida explicativa. Quando nós contamos a história, quando nós narramos, quando nós explicamos, as crianças entendem. E elas às vezes entendem mais rapidamente e aplicam mais depressa uma norma do que um adulto, que precisa de se convencer com argumentos, e isso, às vezes, argumentos que não são propriamente... uma criança entende, intui e aplica. E, por outro lado, o rosto está lá. A criança tem uma grande capacidade de resiliência e de adaptação aos novos contextos. Ela, digamos, está numa fase de moldagem mental, de moldagem de personalidade. Amanhã tira a máscara, supera, não vai ficar traumatizada pelo uso, penso eu, não fica traumatizada pelo uso de uma máscara, porque percebe que a máscara tem uma finalidade que é positiva, que é vantajosa para a sua vida. Há um dado curioso, me parece a mim, é que também, perante esta dificuldade, desenvolvemos outras capacidades, nomeadamente a de conseguir ler os olhos, não é? O olhar da pessoa. Nós percebemos quando é que a pessoa está a rir atrás da máscara, intuímos isso pela expressão do olhar. E recordo que no início do primeiro confinamento havia grandes baralhações quando se cumprimentava alguém que nos parecia que era quem nós conhecíamos. E houve ali algumas situações caricatas, e a pouco fomos afinando também essa capacidade. As pessoas já se conhecem, já se cumprimentam, mesmo de máscara, reconhecem-se na rua. Aprendemos a ler o olhar, não é? É a linguagem do olhar. Eu acho que isso é um aspecto muito interessante, Henrique. Nós aprendemos a decifrar a linguagem do olhar, a forma como estamos, praticamente diz tudo apenas com o olhar. Provavelmente, em alguns casos, não olhávamos nos olhos dos outros, evitávamos o olhar, ou se víamos, não víamos verdadeiramente. Agora, com a máscara, somos obrigados a ver com olhos de ver o olhar dos outros para compreender o que o outro está a pensar, a sentir, e esse é um facto. Há esta relação, a minha relação com o outro. Falámos aqui já
alguma dificuldade que surge pelo facto de eu não ver o seu rosto, de não perceber, às vezes, posso perceber pelo olhar, mas não vejo diretamente o rosto, a questão da máscara que impede e que me distancia do outro. Mas, por outro lado, também vivemos esta realidade que me empurra para o outro, porque estamos todos a experimentar uma condição de fragilidade e esta fragilidade tende a criar mais empatia, mais união, a trazer ao de cima esta sensibilidade que precisamos realmente uns dos outros também. Henrique, nós estamos no contexto de Carnaval, amanhã é dia de Carnaval, não é verdade? E o Carnaval é o tempo por excelência em que milhares de pessoas em todo o mundo, mesmo de uma forma condicionada, vão ter, digamos assim, um comportamento mais carnavalesco. E a máscara como sabem, uma palavra de origem grega, persona, que era utilizada para amplificar as emoções da personagem que estava no palco. Essa persona, máscara, vai ser traduzida a palavra para o latim, que por sua vez dá origem à palavra portuguesa, mas também espanhol, francês e até inglês, person. Portanto, é uma palavra latina que ficou. E tem esta, como disse, essa dupla vertente. Por um lado, esconder aquilo que nós somos e, por outro, revelar uma dimensão que nós queremos transmitir ao nosso auditório. Eu, para falar também sobre essa máscara, eu utilizava, apesar de ser um programa católico, fazia referência ao pai da psicanálise, ao Freud. Ele, em 1911, abordam o tema do funcionamento mental que se rege por dois princípios. Isto é, aquilo que a nossa cabeça, o nosso organismo mental funciona motivado por estas duas orientações, que ele chama o princípio do prazer e o princípio da realidade. O que é o princípio do prazer? Nós nos movemos por tudo aquilo que nos dá satisfação. Uma criança procura a mãe, porque a mãe é o princípio de satisfação, de paz, de gozo, de alegria, desde a forma do alimento e por aí adiante. E isso também em nós, os adultos, nós procuramos situações que são boas, vantajosas, alegres, evitamos, isto das pessoas normais, evitamos aquilo que traz sofrimento. Mas há outro princípio que às vezes se opõe ao princípio do prazer, que é o princípio da realidade. Isto é, uma criança percebe que não é só brincar, ela vai começar a estudar. E estudar às vezes traz sofrimento. Isto é, tem que se adaptar à realidade. Ela vai ter que comer sopa, mesmo que não goste da sopa. Ela vai ter que obedecer. Ora, isto é o princípio da realidade que me permite viver com o outro, aceitando as regras, que são regras, leis, princípios consensuais para o coletivo, para o bem do coletivo. Ora, o que é que acontece? É que nesta vivência do princípio da realidade, nós muitas vezes pomos uma máscara para sufocar, de alguma forma, calar a criança cá em nós que procura prazer. Dentro de mim tenho vontade de bater naquela pessoa, mas eu não posso bater, uso a máscara, sou delicado com ela, procuro ter uma boa relação com os colegas de trabalho, com o patrão, por aí adiante. Só que essa máscara, quando é usada de uma forma permanente, crónica, às vezes violenta, torna as pessoas pesadas, infelizes, tristes. E o Carnaval é uma oportunidade para tirar essa máscara, para libertar a criança, para dar vida a outras dimensões que nós temos escondidas, recalcadas. E essa é, digamos assim, uma das características do Carnaval. O Carnaval faz com que as pessoas manifestem dimensões de si que de outra forma não manifestariam. Todos nós temos um lado, os homens têm um lado feminino, por exemplo, e as mulheres têm um lado masculino. É por isso que há muitos homens que neste dia se travestem, vestem-se de mulheres, e há mulheres que se vestem de homens. E mais, é claro que também há aqui outras dimensões. As máscaras e toda esta confusão carnavalesca que se cria, que é uma espécie de caos organizado, também tem como objetivo, penso eu,
desmascarar aqueles que a sociedade entende que são pessoas, digamos, investidas de poder. Os políticos, os governantes, as empresas, os senhores deste mundo, os padres, os bispos. É por isso que nós vemos muitas vezes nesses cortejos de carnaval imitações grotescas de algum político, alguns clérigos, pessoas da praça pública. É uma forma de criticar, como se tivéssemos a pretensão de desmascarar aquilo que eles são, na sua falsidade. Eu acho que esta é uma das possibilidades também da máscara. E poderíamos continuar aqui a falar sobre isso. Eu acho também que a máscara é usada porque a verdade é perturbadora muitas vezes. A verdade é perturbadora. Eu dou um exemplo. Os nossos irmãos muçulmanos, é um exemplo, uma comparação imperfeita, mas os nossos irmãos muçulmanos, sobretudo os mais radicais, nomeadamente os talibãs, as mulheres usam a cara toda coberta. Toda coberta. Às vezes só se vê mesmo os olhos, e noutros casos nem os olhos é possível ver. E porquê que a cara da mulher é tapada? Porque a mulher, na sua crueza, sem máscara, a sua verdade é perturbadora para o homem. E então ela não pode aparecer. Ela tem que ser tapada para que a verdade do outro não me perturbe, não me inquiete, para que eu possa ter a minha vida. Ora, isto é algo tramado, violento, triste, mas existe. A máscara é usada para esconder uma verdade, a verdade que nós temos, que não queremos que os outros conheçam. Porque temos receio até que esta verdade possa perturbar os outros. Pegando nesse raciocínio da capacidade perturbadora da verdade, podemos dizer que esta pandemia fez cair máscaras, não é? É verdade, isso é verdade. É verdade. A pandemia fez mostrar o que nós somos na realidade. Não somos super-homens, não somos deuses, portanto, somos seres frágeis, sujeitos às leis da natureza, a poderes que nós não dominamos. Nós achávamos que dominávamos tudo e íamos por aí adiante. E sabe, Henrique, também penso como, da perspectiva da fé, aquilo que o Senhor nos diz, a verdade liberta, só a verdade liberta. Nós precisamos muitas vezes de dialogar com a criança que há em nós, a criança insatisfeita, outras dimensões que há em nós, para dar voz a essas dimensões, para que, dando voz a essas dimensões, possamos, no fundo, dizer aquilo que realmente somos. Porque quando não dizemos o que somos, quando passamos a vida a fingir, a dizer o que não somos, a representar, não só nos tornamos infelizes, nós também tornamos pessoas amargas, mas também não estamos a dar o contributo que somos chamados a dar à sociedade, à construção do mundo. E aquilo que eu sou na minha essência, aquilo que Deus colocou dentro de mim, aquilo que Deus ama em mim, não pode ou não deve ser escondido, sobretudo aquilo que é factor de vida, de encanto e de contributo para o outro. E esse dom que nós temos não pode ser recalcado, não pode ser escondido. E então a descoberta dessa verdade, dialogar com essa verdade que há em nós e depois apresentá-la, ainda que nem toda a gente goste. Haverá sempre quem diga, não vou com a tua cara, não suporto a tua personalidade, não... mas ser infiel a essa verdade é correr o risco de viver uma vida inútil, uma vida extraviada. Sou levado a concluir que a máscara cirúrgica que transportamos no dia-a-dia, em grande escala, hoje, é a mais insignificante de todas as máscaras que carregamos. Sim. É um mal menor, é um mal que nos salva, de alguma forma. É um mal que nos protege e bem-aventurada a máscara. Portanto, ela é essencial para a nossa vida, mas importa estar atento às outras máscaras mais difíceis de arrancar, tantas vezes do nosso rosto, não é? Sim. A nossa tradição, eu não sou especialista na matéria, mas a tradição portuguesa, por exemplo, em Norte de Portugal, na Galiza, há a famosa tradição dos carretos,
em que figuras vestem aquelas máscaras, aqueles trajes, assumem quase uma postura mágica. Trás-os-Montes, Sim, 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 mágica, e que tem uma espécie de poderes. É muito interessante, isto é, nós pomos uma máscara e parece que mudamos de personalidade, damos vida a outro sujeito. E essa é uma necessidade que o ser humano tem. Porquê? Porque nós, dentro de nós, temos possibilidades de várias identidades. E essas várias identidades podem ser representadas, materializadas no dia de Carnaval. Mas, para algumas pessoas, não basta o dia de Carnaval, é o ano inteiro. Mas isto é tão verdade que há pessoas que, eu não conheço também, vivem numa second life, criaram uma vida alternativa, uma vida paralela. Porquê? Porque a vida que tem não é uma vida que chegue, é preciso uma outra vida. Mas é preciso assumir a vida real, não é? Evidentemente, porque senão somos infelizes. Mas subir essa vida real passa pela maturidade. E a maturidade é isso mesmo. É perceber que a verdade que eu tenho dentro de mim pode ser uma verdade até desagradável, mas eu tenho que assumi-la para dialogar com o mundo através da minha verdade. Muito bem, são pistas que convidam a uma preparação para este carnaval possível que temos pela frente amanhã. Obrigado, Padre Nélio Pita, por esta reflexão em torno das máscaras. Obrigado pela sua presença connosco. A terminar, eu recordo que logo à noite ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Basta sintonizar a Antena 1 pelas 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.